300 drones ucranianos acabaram de atacar Moscou. A impenetrável bolha de defesa aérea de Putin estourou, deixando as elites da capital em pânico, enquanto aeroportos são fechados e destroços caem do céu. Mas os danos vão muito além da capital. O governador de Bryansk está chamando a última onda de ataques ucranianos de o ataque mais poderoso de toda a guerra, admitindo que a Rússia está ficando sem recursos para proteger suas próprias fronteiras. O pior de tudo para a Rússia é que os ataques ucranianos estão prestes a aumentar ainda mais. Há 3 dias, na Conferência de Segurança de Munique, a Alemanha e a Ucrânia anunciaram algo significativo, uma joint venture, que já está produzindo drones para as Forças Armadas ucranianas. E o melhor de tudo, durante o anúncio, Zelensky recebeu o primeiro lote no palco. O objetivo da Ucrânia é ambicioso. Eles querem mais de 10 fábricas como essas por toda a Europa até o final do ano, todas produzindo drones e alimentando as capacidades de ataque da Ucrânia. Isso significa que a capacidade da Ucrânia de atingir a Rússia só aumentará mês após mês, fábrica após fábrica. E os russos, bem, eles não estão gostando nada disso. Aqui está um dos programas de propaganda mais populares da Rússia, reagindo à notícia de que agora estão lutando contra drones de fabricação alemã. Ouçam. E com orgulho e alegria demonstram como drones alemães, fabricados em fábricas alemãs, matarão russos. Não só isso, como até recebem aplausos. Pistorius está encantado com isso. Os drones que trarão a morte à população pacífica da Rússia ostentarão não apenas a bandeira ucraniana, mas também a alemã, como símbolo da devoção do exército alemão à ideia de destruir os eslavos. Agora se chama outra coisa. Esse exército realmente mudou alguma coisa? A humilhação é óbvia. 3 anos se passaram desde o início de uma guerra que a Rússia deveria ter vencido em 3 dias. E agora eles estão enfrentando armas alemãs novamente. Mas propaganda é uma coisa. Vamos analisar o que esses drones estão realmente fazendo. Começaremos pela capital russa, porque se Moscou não é segura, nenhum lugar na Rússia é seguro. Em 15 de fevereiro, a Ucrânia lançou cerca de 200 drones contra Moscou. Apenas 1 hora depois, lançou outros 100 a 300 drones, todos visando a capital em uma única operação. Agora, Putin cercou a cidade com sistemas de defesa aérea em camadas para proteger seu palácio e, claro, a elite da cidade. Mas todo sistema de defesa aérea tem uma fraqueza, pode ser sobrecarregado. Envie drones suficientes e alguma coisa vai passar. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, segundo o prefeito de Moscou, todos os drones foram destruídos. E qualquer dano que vimos no vídeo é apenas destroços. Vamos supor por um segundo que isso seja verdade. Talvez a Rússia esteja derrubando todos os drones ucranianos em Moscou. Mesmo assim, as elites russas ainda sofrem. O motivo é simples. Sempre que drones são avistados perto de Moscou, os aeroportos são fechados, às vezes por horas, e os voos são cancelados e os horários são alterados. É aí que as elites começam a perceber. Elas se dão conta de que a guerra que acreditavam estar acontecendo em outro lugar agora está afetando seu cotidiano. As elites que Putin tenta proteger estão sentindo os efeitos da guerra. E à medida que a capacidade de drones da Ucrânia aumenta a cada mês, esses efeitos serão ainda mais sentidos por elas. Agora, é aqui que quero destacar algo importante. Se Moscou está se sentindo desconfortável, as regiões fronteiriças da Rússia estão sofrendo consequências catastróficas. Não sei se essa é a palavra certa, mas é exatamente isso que está acontecendo, porque toda vez que a Rússia ataca uma usina elétrica ucraniana, a Ucrânia revida, e revida com força. No dia 15 de fevereiro, no mesmo dia em que os 300 drones foram enviados para Moscou, a Ucrânia também atacou Bryansk com o que o governador chamou de o ataque mais poderoso e abrangente desde o início desta guerra. Isso não é propaganda ucraniana. Está vindo diretamente de um governador russo nomeado pelo próprio Putin. Isso mostra a dimensão do estrago. E tem mais. O governador também admitiu algo que Putin não quer que as pessoas saibam. Enquanto a produção de drones e mísseis da Ucrânia aumenta, a Rússia tem cada vez menos sistemas de defesa aérea do que quando começou esta guerra. Eles vêm perdendo esses sistemas para ataques ucranianos. E claro, simplesmente por falta de mais desgaste. Aliás, esta semana, a Unidade de Operações Especiais da Ucrânia afirmou que, em 2025, reduzirá pela metade o número de sistemas de defesa aérea russos Pan-SIA por meio de ataques de longo alcance. Isso já é devastador para a proteção do espaço aéreo russo, mas também para as finanças de Putin. Isso porque cada sistema Pansio é avaliado em cerca de 15 a 20 milhões de dólares e é considerado um elemento fundamental da defesa aérea russa. Isso significa que o valor total dos danos causados pela unidade Alfa é de aproximadamente 4 bilhões de dólares em apenas um ano, e esse valor se refere apenas aos danos causados às defesas aéreas.
Agora imagine o valor dos danos que a Ucrânia pode causar por não haver sistemas de defesa aérea para proteger as refinarias e os portos russos. Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo, e é exatamente por isso que governadores de regiões fronteiriças como Belgrado, Bransonsk e outras estão pedindo publicamente ao Kremlin que diminua os ataques contra Kiev. A lógica deles é simples. Cada vez que Putin ataca a Ucrânia revida, e a Ucrânia ataca as regiões fronteiriças. E como a Rússia não tem defesas aéreas suficientes para proteger seu próprio povo, os cidadãos estão sofrendo. Eles precisam de eletricidade, precisam de água e precisam de tudo isso para sobreviver ao inverno. Mas, honestamente, Putin não se importa, porque seu objetivo não é garantir que os russos vivam bem. O objetivo dele é garantir que os ucranianos deixem de existir. E não estou exagerando. Essa é uma mensagem que vem diretamente da televisão estatal russa. Eles estão dizendo isso abertamente. Ouçam, eu sempre disse isso. Aqueles que antes falavam sobre uma Ucrânia pró-Rússia, que diziam ser necessário combinar métodos militares e políticos. Agora eles entendem que isso não funciona e que tudo é sem sentido. Para que a Rússia alcance os objetivos políticos desta guerra, o Estado ucraniano deve ser completamente destruído, completamente desmantelado. Toda a vida organizada naquela região deve desaparecer no âmbito do Estado que emergiu sobre as ruínas da URSS. Toda a vida política organizada ali deve desaparecer. Este Estado deve desaparecer completamente como uma quimera. Não pensem que podem simplesmente trocar os políticos ou demitir Zelensky e Yermak e outras bobagens do gênero. Não, não é essa a questão. E não deveria haver Ucrânia nem capital alguma. Escutem o que eles estão dizendo. O objetivo não é apenas mudar o governo da Ucrânia. Não é apenas retomar Donetsk ou os territórios que Putin reivindica como historicamente russos. O objetivo é destruir a Ucrânia como Estado. Essa mentalidade é exatamente o motivo pelo qual as negociações não estão funcionando. Como se espera que os ucranianos negociem com alguém que quer que eles deixem de existir neste mundo? Felizmente, a Ucrânia percebe a situação em que se encontra e, por isso, mudou sua estratégia. Se Putin não estiver disposto a negociar de forma justa, a Ucrânia simplesmente atacará algo que lhe interessa, suas finanças. Esta manhã, a Ucrânia atacou a refinaria de Elix, na região automobilística de Krasnodar, na Rússia. Esta é uma das maiores refinarias do sul da Rússia e uma instalação crucial que fornece combustível às forças russas. Tenho certeza de que vocês sabem disso, mas quando uma refinaria está em chamas, ela tem mais dificuldade em fornecer combustível aos seus clientes. E na Crimeia, a Ucrânia atacou o aeródromo de Katia. Essa é a mesma base aérea que a Rússia usa para lançar seus drones contra as cidades ucranianas. Então, destruir uma instalação como essa, que lança drones, não é apenas um ataque, é na verdade autodefesa. E essa é a mesma lógica quando a Ucrânia ataca a infraestrutura energética russa. Veja bem, a Rússia está financiando essa guerra vendendo petróleo no exterior. Então, se a Ucrânia ataca refinarias e campos de petróleo russos, na verdade está ajudando seus soldados e a linha de frente. E esse tipo de pressão não prejudica apenas as forças armadas russas, mas também a economia russa. Como já dissemos antes, são necessárias 3 coisas para vencer uma guerra: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Putin está com dificuldades para consegui-lo. As receitas antigas estão caindo, as sanções estão surtindo efeito e agora suas refinarias estão em chamas. Até mesmo os russos comuns estão começando a falar publicamente sobre todas as pressões que estão sentindo, embora não queiram admitir o porquê. Ouça este trecho. Mas por quê? Certamente isso é ruim. Bem, tudo está aumentando. Problemas com a inflação, dificuldades. Precisamos entender tudo o que está acontecendo. Há um pânico na internet de que as contas de serviços públicos em breve custarão 30 mil. Mas, na minha opinião, por enquanto é só uma piada. Não está nada claro. De onde tiram esses preços? Sim, eles subiram muito. Quanto? Bem, não sei a porcentagem, mas se o aquecimento custava 3, agora custa 5. E de quem é a culpa? Do governo, é claro. Quem é o responsável por tudo isso? As autoridades são responsáveis. O governo, o presidente. Você notou o aumento nos preços de moradia e serviços públicos? Claro que notamos. Pagamos regularmente. Notamos e ficamos muito surpresos. É difícil dizer como as pessoas, especialmente os aposentados, sobrevivem. Embora nosso país seja produtor e uma nação líder, exportamos nossa própria eletricidade. E, no entanto, veja a situação caótica em que nos encontramos. Mas tenho esperança de que tudo vai melhorar. Não há motivo para desanimar. Tudo ficará bem. Você reparou no aumento dos preços da habitação e dos serviços públicos? Quem não repararia? Só um cego. E os preços subiram muito? Muito. Corrupção, corrupção e mais corrupção. Nosso país sempre foi famoso por seus incompetentes e estradas ruins.